carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler do 6 até o 9. E Deus, irmãos, Ele tem feito muito nas nossas vidas. Lá em Daniel 11, versículo 32, Ele diz que no fim dos tempos o povo de Deus fará proezas. Amém? Então, eu creio que Deus Ele fará proezas em nossas vidas. Colossenses capítulo 2, versículo 6, todos acharam aí? Amém? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus. Amados, Deus, Ele fala conosco de muitas maneiras. E eu estava meditando nessa carta aos Colossenses essa semana, e a irmã me fez o convite, eu prontifiquei de vir aqui. E eu queria trazer uma palavra para nós sobre estar arraigados e edificados em Deus. Todos nós aqui recebemos Jesus, amém? Amém? Você recebeu Jesus, você creu em Jesus, você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo. E você anda em Jesus, como está no versículo 6. Você está com Deus, você anda com Deus e depende dele. Amém? Então, o que é andar com Jesus? O que é estar junto de Cristo? É se esforçar com Ele. É seguir o caminho que Deus colocou para Jesus. Que é o caminho do quê? É o caminho da cruz. Todo mundo sabe disso. Todo mundo entende isso. Mas eu entender na teoria uma coisa, eu viver na prática é outra totalmente diferente. Por quê? Porque confiar em Deus significa não confiar em mim mesmo. E o ser humano ele tem uma luta muito grande, irmãos, para confiar em si próprio. Ele quer depender do braço dele todo tempo. Antes de eu vir para cá, minha mãe me mandou um áudio dizendo: olha, não confie na sua própria força, porque você não pode nada. Espiritualmente você não tem poder nenhum. Você depende do Senhor. Então nós temos, irmãos, que andar em Jesus. E algo interessante que essa palavra andar, se você for lá em em Amós, no capítulo 3, ele diz assim para mim e para você: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Pode duas pessoas ter comunhão se não forem amigos? O que Jesus está querendo dizer para nós? Se você passar na minha frente, eu fico para trás. Tomou uma decisão sem me consultar, eu fico para trás. Se demorou para consultar, você fica também para trás. E aqui, enquanto as irmãs cantavam aquela parte sobre Josué ter orado para o sol parar, há uma passagem, se eu não estou enganado, no capítulo 7 ou 8 de Josué, que Josué tinha vencido a batalha de Jericó. Não sei se vocês lembram. Consultou a Deus, Deus derruba as muralhas. E aí, no outro dia, Deus levanta ele para uma segunda cidade, chamada cidade de Ai. E Ai em hebraico significa maldito. Ai, uma cidade maldita. E naquele dia a Bíblia faz questão de dizer que Josué não havia consultado ao Senhor, porque a cidade era muito pequena, irmãos. Não fazia efeito ele consultar a Deus. Só que a Bíblia diz que quando ele subiu para lutar contra aqueles moradores, a palavra de Deus diz que poucos homens botaram todo Israel para correr, de tal maneira que eles largou até Israel para trás, porque ele não havia consultado ao Senhor. Ele tomou uma decisão sem buscar a Deus, e aquilo que parecia muito fácil aos olhos dele se tornou impossível. Eles foram derrotados, de tal maneira que quando ele volta, a primeira coisa que ele faz é dobrar na frente do tabernáculo e começar a suplicar a Deus. E aí Deus explica do porquê, que era por causa daquele homem chamado Acã, que tinha pegado o dinheiro. Então andar com Deus significa andar no mesmo passo que o Senhor. Amém? Arraigados e edificados. Amados, lá em casa nós fizemos a Maiara, mas a minha filha fez um projeto lá de fazer umas plantas, né? Aquele negócio de ensino e tal, e pegou aquelas baldinhos, né, para poder plantar lá, e plantaram aquele tanto de coisa. O irmão Túlio carregou um monte de semente lá da loja e foi plantar alface, plantar rúcula, essas coisas assim, para poder menino aprender, né? E aí no pacotinho diz que demora de 7 a 15 dias para nascer, mas com 3, 4 dias já está nascendo. Então assim, eu vejo como que Deus ele mostra para nós na palavra como que funciona a nossa vida.
né? E ela disse assim, olha, nasceu depressa. Eu falei assim, não, nasceu depressa é porque teve cuidado e porque a terra é boa. A terra é boa. Foi um substrato que nós levamos. E aí nasceu depressa. Então, arraigado. Por que está arraigado? É estar fincado em Jesus. Então, o que significa estar fincado em Jesus? Plantar raiz em Jesus. Você recebeu Jesus, Jesus está no seu coração. O Espírito Santo é em ti. Agora você vai estar arraigado em Jesus. Eu queria que você pensasse, o que é uma planta estar arraigada no chão? Ela tinha duas coisas no chão. Quais são as primeiras coisas que ela tinha no chão? Água e nutriente. E aí que eu queria dizer para você, a parábola do semeador diz que aquele que tem boa terra, ele dá fruto, 30, 60 e 100 por um. Ele dá fruto na obra de Deus, ele dá fruto na casa dele, ele dá fruto no trabalho dele, amém? Arraigados, puxando a água, que é o Espírito Santo, e puxando os nutrientes, que é a palavra. Então, estar arraigado é para você ficar de pé. Aleluia. É para você ficar de pé, para você manter a sua vida cristã individual com Deus. Porque se você não estiver bem com Deus, todo o restante pode estar mil maravilhas, mas o coração ainda estará vazio. E o cristão, ele passa isso, irmãos. Passa muitas das vezes, principalmente quando Deus fica em silêncio. É a famosa agonia do crente, quando Deus fica calado. Arraigados. É aí que nós provamos se a nossa raiz ela é de verdade ou não. Segunda coisa, edificados nele. Quando eu fui ser supervisor de engenharia civil, existia uma lei, irmãos, na engenharia civil, chamada lei de Boeing, que ela significa o seguinte: quando você comete um projeto na execução de uma obra, a próxima fase, se não for consertado, vai te custar 5 vezes mais. E se você passar para a terceira etapa, vai te custar 5 vezes 5, 25 vezes. E assim vai até você resolver. E uma edificação, a palavra de Deus diz para nós que Jesus é a nossa edificação. Agora vamos fazer para nós. Essa igreja ela foi fundada e aqui embaixo há algumas vigas baldrames. O que é uma viga baldrame? Uma viga grande, forte, poderosa para poder jogar a carga no chão. Porque senão o chão ele fende, ele abre e a igreja não fica de pé. Então quando você joga a fundação aqui, se ela não estiver bem feita, o prédio todo ele vai dar problema. Vai dar rachadura, o reboco não fica em pé, a alvenaria não cola. E aí eu fico vendo isso na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a nossa edificação tem a melhor fundação que existe, que é Jesus. Glória a Deus. Lembra lá de Mateus capítulo 7? O homem que dá ouvido às minhas palavras, considerarei ele como um homem sábio, que fez a sua casa sobre a rocha. E aí veio o vento, veio a chuva, veio as intempéries e bateu contra a casa, e ela permaneceu de pé, edificada. E agora, se você puder ir lá em 1 Coríntios 3, pode pegar na sua Bíblia mesmo, 1 Coríntios 3, do versículo 11 em diante. Ele vai mostrar para nós um negócio chamado qualidade da edificação. A qualidade da edificação. 1 Coríntios 3, do 11 ao 16. Olha só o fundamento da sua vida. Ele diz assim: porque ninguém pode pôr outra fundação além do que já está posta, a qual é Jesus. Então você está edificado sobre Jesus. A sua casa não vai cair. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, você está construindo sobre Jesus. Você vai construir com ouro, prata e pedras preciosas. Você também pode construir com madeira, feno e palha. Agora eu quero que você tenha um raciocínio. Ouro, prata e pedras preciosas são praticamente indestrutíveis quanto às intempéries. E a madeira, o feno e a palha? Na loja nós vendemos feno de vez em quando. Você quer um negócio pegar fogo igual o tal do feno? Quanto mais seco, mais pega fogo. Quanto mais ele estiver instalando, mais ele incendeia depressa. E ele vai dizer: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia do Senhor a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. No dia do julgamento da igreja, 2 Coríntios 5,10, Jesus vai provar nós com um fogo, mas não um fogo de condenação, amados. É para ver se a nossa obra teve qualidade. Você percebe aqui como tem gente que está preocupado com quantidade, mas Deus está dizendo para nós que Ele quer qualidade em primeiro lugar: ouro, prata e pedras preciosas.
Então que eu e você nós possamos garimpar muito ouro na mina de Jesus, muita prata e muitas pedras preciosas para Deus. Amém? Para quê? Para que nós possamos chegar lá e ser abençoados com a presença de Deus no último dia, irmãos. E aí ele diz, se alguém que ficou nessa parte permanecer, esse recebe galardão. Ou seja, se tem qualidade, recebe galardão. E aqui eu vejo a misericórdia de Deus, irmãos. E se a obra de alguém se queimar, ou seja, se ele fez na madeira, na palha, no feno, Jesus vai reprovar ele? Sofrerá detrimento do galardão, mas o tal ainda será salvo, todavia, como pelo fogo. Vou dar um exemplo para você na palavra de Deus, de alguém que foi salvo, todavia, pelo fogo. O ladrão da cruz. Deu tempo dele fazer alguma obra? Deu tempo dele garimpar ouro, prata? Não, mas todavia ele foi salvo pelo fogo. Aí ele diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo como que estar arraigado em Deus e edificado em Deus são uma e uma mesma coisa? Aleluia. Só pode edificar quem está puxando da raiz, aleluia, puxando o solo que é Jesus. E quem puxa do solo que é Jesus, edifica com ouro, pratas e pedras preciosas. Amém? Então voltando lá em Colossenses no capítulo 2, ele diz assim, e assim vocês são confirmados na fé. Então um crente que é confirmado na fé é um cristão que permanece nela. Você é confirmado, amado. Você é confirmado na fé. O que é confirmado? É quando alguém te dá um carinho que você está 100% aceito. Amém? E aí ele diz, nele abundando em ação de graças. O crente, irmãos, ele é abundante. Isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Você já viu que tudo que Jesus faz na Bíblia, no meio dos crentes, nunca é pouco? É sempre muito? É sempre muito? Jesus nunca faz pouco na vida dos crentes. Quando eu estava ministrando, a irmã Cida, ela é cliente nossa na loja, ela me deu um susto, né? Ela chegou e falou, irmão Túlio, você poderia pregar para nós hoje? Eu falei, mas hoje é daqui 15 minutos. Ela falou assim, não, mas só dá um jeito aí, o senhor está acostumado? Eu falei, amém, glória a Deus. E eu me lembrei de uma passagem que estava lá no livro dos reis, quando Deus, ele prova Elias, levando ele na casa de uma viúva. E a gente pensa que o profeta iria sustentar a viúva, mas o que está escrito lá é o contrário. A Bíblia diz que pelos recursos da viúva, ela sustentou o profeta. Mas ela creu na palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, porque não vai faltar nem farinha e nem azeite da sua botija até o dia que volte a chover sobre a terra. Eu te pergunto, quantos dias é que foram esse negócio aí? 1, 2, 3 anos e meio. 3 anos e meio Deus mantendo um povo de maneira milagrosa. Aleluia. Então eu vejo que Deus, ele abunda na nossa vida em ação de graça. O crente, irmãos, ele é feito para abundar na casa dele, no serviço, para ele ser abastado. E quando eu falo abastado, irmão, não é ser rico de bens materiais só, questão de riqueza. É você ser produtivo, é você dar fruto em oração e busca e perseverança. E ele diz mais, tendo cuidado, no versículo 8, para que ninguém vos faça presa sua. E ele diz no finalzinho, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui eu queria trazer uma palavra para os irmãos. O mundo, irmãos, ele está com muitas vozes hoje. Praticamente todo dia alguém me manda alguma mensagem perguntando, irmão, o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa disso? O que o senhor me explica disso? E geralmente é um vídeo lá do TikTok. O trem terrível tal do TikTok. E ele vem tudo picado. O vídeo vem tudo picado. O camarada dá uma entrevista de 2 horas. O cara vai lá, pega um vídeo de 1 minuto, pica o vídeo inteirinho, põe lá e condena o caboclo por conta de 1 minuto. E às vezes o que a pessoa falou realmente é esdrúxulo, está tudo errado. Mas a gente tem que avaliar o contexto que a pessoa está falando. E aí, nós somos bombardeados todo dia com esse negócio. E eu queria que você lembrasse uma passagem lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que ele diz assim, que de certo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então só pode dar fruto quem ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que tem 3 tipos de palavra: a palavra de Deus, a palavra do ser humano e a palavra do diabo. A palavra de Deus, ela produz vida e poder em nós. Efésios 6:10. Sobretudo estáis fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra do homem em Provérbios 18:21, ela diz o quê? Que na língua do homem habita tanto a vida quanto a morte.
Então você pode ser um instrumento de bênção. Você pode ser um instrumento de bênção. E Deus não quer que a gente seja um instrumento de morte. Mas talvez aquilo que nós estamos escutando está causando morte em nossas vidas. E ele diz, não segundo os rudimentos do mundo. Então tudo que é palavra do homem, que é para a morte, a partir de hoje nós vamos limpar do nosso ouvido, do nosso coração. E nós vamos nos agarrar à palavra de Deus, que é para a vida. Versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amados, esse último versículo, ele é um versículo muito extraordinário. Ele diz que em Jesus habita de maneira corporal toda a plenitude da divindade. Se você ler só isso aqui, sem vasculhar, você vai achar que Jesus é Deus. E já é uma coisa extraordinária. Estou dizendo, Deus habita em Jesus de maneira corporal. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que essa palavra habita. Se você for em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, se não estou enganado, ele vai dizer que o dia do juízo vem para testar aqueles que habitam na face da terra. É a mesma palavra. E quando a gente fala de habitar, tem dois tipos de habitar na Bíblia. O habitar de pernoitar, que é o para no original é pernoitar. Alguém que fica um dia e vai embora no outro, é uma visita. E tem o catar. O catar é o cara que fica permanente. É alguém que fica permanente. Em Jesus fica permanentemente a divindade. E aí ele vai dizer para nós que aquele que está em Cristo também recebeu o Espírito de Cristo, e nele também habita a divindade. Como? Através do Espírito Santo. E aqui, irmãos, o crente carismático, o crente pentecostal, carismático que crê nos dons espirituais, ele está um pouquinho à frente nesse negócio aqui, porque ele crê no sobrenatural de Deus manifestando na vida dele. E isso, amados, é uma coisa que me intriga muito. Um crente que crê num Deus sobrenatural, num Deus que converte pessoas, não crê que Deus pode realizar milagres na vida dele. É um negócio que me parece que não está. Mas há uma vertente que fala isso, que crê nisso. E nós não. Nós cremos naquilo que Deus pode fazer, naquilo que foi pregado aqui, que é a transformação total, é o milagre de Deus. E se você ler o versículo 10 de Colossenses 2, ele vai dizer para nós o seguinte: estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então em Jesus, irmãos, a sua vida é perfeita. Em Jesus a sua vida é poderosa. Em Jesus a sua vida é abundante. Em Jesus a sua vida é manifestada pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença do cristão para os demais. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. E por último, e não menos importante, a palavra de Deus vai mostrar para nós que ainda que você cometa alguma coisa que vá contra os princípios de Deus, você pode recorrer a Jesus. Lá em 1 João 2 ele diz o quê? Ainda temos um advogado fiel para nos perdoar dos nossos pecados. E hoje eu falava, Jesus, quantos pecados que nós temos. Senhor, como é nosso peso, né? Nós falamos assim, Senhor, hoje eu quero orar, hoje eu quero quebrar o céu de tanto orar. Eu levantei com essa ideia hoje e fui orar. Mas o meu dia foi passando, eu fui esmurecendo, né? Até chegar mais ou menos na hora do almoço. Por quê? Porque as coisas vão entrando e nós vamos dando ouvido, e nós vamos nos abraçando com aquela agonia ali, e nós nos esquecemos do Senhor. Amém? E Deus não quer que nós nos esqueçamos dele. Deus quer eu e você pleno, a bater continência e a escutar o capitão da salvação. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar, vamos buscar a Deus.